No coração silencioso da UTI, onde cada máquina controla a linha entre a vida e a morte, uma cena inesperada mudou tudo. Teresa, a faxineira humilde, entrou apenas para limpar, tentando ser invisível no espaço dos médicos e milionários. Mas no leito ao lado, a filha do poderoso empresário, que estava desacordada havia dias, abriu os olhos pela primeira vez. E diante de enfermeiros e familiares atônitos, a menina de apenas 7 anos apontou para Teresa e gritou uma verdade tão chocante que ninguém dentro daquele hospital jamais esqueceria. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. A noite caía sobre o hospital como um véu pesado. O silêncio era interrompido apenas pelo compasso dos monitores cardíacos e pelo sussurro distante dos respiradores. Na ala mais restrita, onde apenas médicos autorizados e familiares tinham acesso, o ar parecia mais denso, como se cada respiração custasse mais do que em qualquer outro lugar. Ali, no leito central da UTI, repousava a menina de 7 anos, filha única de um dos homens mais poderosos da cidade. O milionário Montenegro havia transformado aquele hospital em fortaleza. Médicos particulares, seguranças em cada corredor e até um time jurídico de prontidão. Mas diante da fragilidade da filha, toda a sua fortuna parecia inútil. Teresa passou pelo posto de enfermagem com a cabeça baixa, carregando o balde e o pano de chão como quem carrega uma bandeira branca. Estava ali apenas para limpar. Sabia que aquele espaço não era seu. Sabia que sua presença causava olhares atravessados e comentários velados. A cada passo, tentava se tornar invisível. O uniforme azul já não era apenas um símbolo de trabalho. Era também uma capa que a tornava diferente dos demais. Uma marca que nunca deixava de lembrá-la do lugar que ocupava. Ela entrou no quarto em silêncio. O ambiente estava iluminado por luzes frias, azuladas, que davam à pele da criança um tom pálido demais. Tubos saíam de seus braços frágeis. Fios conectados a máquinas piscavam como olhos atentos. Ao redor, 2 enfermeiras preenchiam relatórios, cochichando sobre a instabilidade dos batimentos nas últimas horas. Teresa abaixou-se no canto, afastou a cadeira e começou a passar o pano no chão, como quem reza baixinho, cada movimento repetido com cuidado para não chamar atenção. Na parede oposta, o milionário permanecia sentado em uma poltrona, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto enterrado nas mãos. Ninguém ousava falar com ele, nem mesmo os médicos mais renomados. Sua presença, ainda que abatida, ainda que quebrada, impunha respeito e distância. Teresa o observou de relance, apenas por um segundo, e voltou rapidamente ao serviço. Ele jamais repararia nela, como nunca reparara. Para ele, era só mais uma sombra cruzando o corredor, alguém que deveria estar ali sem ser vista. O tempo parecia se arrastar. O pano úmido desenhava círculos no piso frio, refletindo as luzes das máquinas. Teresa pensava em sua própria filha, que naquela hora já devia estar dormindo em casa, abraçada ao travesseiro que ela mesma havia costurado. O coração apertou, como sempre acontecia quando lembrava que não podia estar ao lado dela todas as noites. Respirou fundo e seguiu. Foi então que algo mudou. Teresa levantou o olhar por instinto e percebeu que os dedos da menina se moveram. Minúsculo, quase imperceptível, mas real. Uma das enfermeiras percebeu e franziu a testa, aproximando-se da cama. O monitor emitiu um som diferente, um apito agudo que fez o milionário erguer a cabeça num sobressalto. O silêncio da sala se quebrou em segundos. Os olhos da criança começaram a se abrir devagar, como se a luz fosse pesada demais. Teresa parou de se mover, o pano ainda preso entre as mãos enluvadas. O milionário se levantou de um salto. Os seguranças no corredor se agitaram,
e as enfermeiras chamaram os médicos em voz alta. De repente, o quarto, que antes era um templo de quietude, transformou-se num campo de urgência. Passos correram, ordens foram dadas, papéis caíram no chão, e no meio de tudo, Teresa permaneceu imóvel. Seus olhos presos àqueles olhos pequenos, que depois de dias em silêncio, agora se abriam. A menina piscou, respirou fundo e com esforço ergueu o rosto levemente. Todos esperavam que ela procurasse o pai, os médicos, qualquer rosto familiar da família Montenegro. Mas não. O olhar dela atravessou o ambiente como uma flecha e encontrou apenas um alvo. Teresa, parada no canto com o pano encharcado nas mãos. O tempo pareceu congelar. O milionário deu um passo à frente, esperando ouvir a voz da filha chamando por ele. Mas a boca delicada da menina se abriu para pronunciar algo que ninguém ali jamais poderia esperar. E foi nesse instante, com todas as atenções voltadas para o leito, que Teresa sentiu o chão sumir sob seus pés. O olhar da criança estava cravado no dela. Um olhar de reconhecimento, de certeza. Como se, em algum lugar que ela não conseguia explicar, já se conhecessem muito antes daquela noite. A respiração de todos prendeu-se no ar. Os monitores continuavam apitando, as máquinas piscando, mas nada era mais alto do que o silêncio carregado que tomou conta da sala. O milionário estendeu a mão em direção à filha, mas ela não desviou os olhos de Teresa. E naquele segundo, Teresa soube que nada seria igual depois dali. O apito contínuo do monitor quebrou o silêncio pesado da UTI como um trovão inesperado. As luzes azuis refletiam no rosto da menina que, com esforço, abria os olhos depois de dias, mergulhada na escuridão do coma. O ambiente se transformou em caos. Médicos surgiram às pressas, jalecos brancos se movendo em torno do leito como asas agitadas, vozes cruzando-se em ordens rápidas. O milionário Montenegro aproximou-se da cama com passos apressados, a respiração descompassada, os olhos arregalados em descrença. Catarina, minha filha. A voz dele saiu entrecortada, trêmula, mais parecendo um sussurro de súplica do que uma afirmação. Mas a menina não olhou para ele. Seus olhos ainda turvos fixavam-se em Teresa, que permanecia imóvel no canto, o pano encharcado escorrendo entre suas luvas amarelas, como se o tempo tivesse decidido prendê-la naquele instante. O choque atravessava seu peito como um punhal invisível. Por que a criança a olhava assim? O que havia naquele olhar de reconhecimento que parecia ultrapassar qualquer barreira da lógica? Sinais vitais estabilizando, oxigenação melhorando, disse uma das médicas, a voz nervosa. É inacreditável. Os monitores exibiam números que antes causavam preocupação, mas agora subiam em ritmo constante, como se o corpo frágil da menina tivesse finalmente lembrado como respirar com sua própria força. Enfermeiros corriam de um lado a outro, preparando medicações, ajustando tubos. O milionário tentou segurar a mão da filha, mas ela recuou levemente, como se não fosse por ele que havia despertado. E então a frase caiu no ar como um raio. Catarina abriu os lábios ressecados e murmurou com a voz fraca, mas Catarina o suficiente para todos ouvirem. Mamãe, eu sabia que você ia voltar. O silêncio foi absoluto. O balde de metal escorregou das mãos de Teresa e bateu contra o piso frio, espalhando água pelo chão. Seu coração disparou como se quisesse fugir de dentro do peito. Todos os olhares se voltaram para ela, os médicos, as enfermeiras, os seguranças, o próprio Montenegro. Ele congelou, incapaz de processar o que ouvira. O rosto dele contraiu-se em confusão, depois em fúria, como se a simples palavra da filha fosse uma afronta. O que você disse, Catarina? A voz do milionário vacilou. Na quem você chamou de mãe? Mas a menina insistiu, levantando o braço trêmulo e apontando diretamente para Teresa, que recuava como quem fosse se esconder nas paredes. Ela... Catarina murmurou, lágrimas escorrendo de seus olhos. Eu lembro, eu sabia, você voltou.
O hospital inteiro pareceu prender a respiração. As enfermeiras trocaram olhares de pavor, incapazes de se mover. O milionário ficou rubro, seu peito arfando de incredulidade. Teresa tentou falar, mas as palavras não saíam. Estava paralisada entre o instinto de negar e a sensação estranha de que, de algum modo, Catarina realmente a reconhecia. "Isso é absurdo!" Montenegro rugiu, a voz preenchendo cada canto da sala. "Ela é só a faxineira! O que está acontecendo aqui?" Mas a menina começou a chorar, agarrando os lençóis como se estivesse desesperada. "Eu sonhei com você todos os dias. Eu sabia que você não ia me deixar." As lágrimas de Teresa também vieram sem aviso. O instinto maternal que havia tentado silenciar tantas vezes tomou conta. Sem conseguir se conter, ela deu um passo à frente, aproximando-se do leito. Os médicos tentaram impedir, mas Catarina estendeu a mãozinha em direção a ela, implorando sem palavras. Teresa tocou a ponta dos dedos da menina, apenas um toque leve, como se temesse que a fragilidade do momento se quebrasse. E, no mesmo instante, os monitores dispararam novamente. O coração de Catarina bateu com mais força. A respiração se firmou e sua expressão serena voltou, como se tivesse finalmente encontrado algo que a mantivesse desperta. "Isso não pode estar acontecendo!" murmurou uma enfermeira, colocando a mão na boca. Montenegro avançou, empurrando Teresa para trás com brutalidade. "Afaste-se dela!" gritou, a voz misturando raiva e medo. "O que você fez? O que você disse a ela?" Teresa cambaleou, quase caindo, mas não conseguiu reagir. Estava tão atônita quanto todos os outros. Seu corpo inteiro tremia, não apenas pela fúria do patrão, mas pelo olhar da menina que ainda a buscava, implorando por sua presença. "Senhor Montenegro", disse a médica-chefe, tentando manter a calma. A menina respondeu a um estímulo. "Pode ser coincidência, pode ser psicológico, mas precisamos avaliar com cuidado." "Coincidência?" Ele riu sem humor. "Minha filha desperta do coma depois de dias, abre os olhos e a primeira palavra que diz é chamar a faxineira de mãe? Isso não é coincidência, é manipulação." As palavras dele cortaram Teresa por dentro. Manipulação. Era essa a imagem que ele tinha dela. Mesmo depois de anos dedicados a limpar cada canto da mansão, mesmo depois de noites silenciosas, testemunhando a solidão que ele escondia atrás da arrogância. Mas Catarina não deixou que o peso da acusação se sustentasse. Entre soluços, gritou com a pouca força que tinha: "Ela não mentiu! Ela nunca mentiu para mim!" O impacto foi imediato. Médicos se entreolharam, seguranças hesitaram, e até Montenegro perdeu o fôlego por um instante. Teresa, com lágrimas caindo pelo rosto, ajoelhou-se perto da cama, sem saber se deveria pedir perdão ou simplesmente ficar em silêncio. A tensão se espalhou pelo hospital em minutos. O rumor correu pelos corredores. A filha do milionário havia acordado e chamado a faxineira de mãe. Enfermeiros cochichavam, pacientes em outras alas se perguntavam o que havia acontecido. Era impossível controlar a avalanche de comentários. Montenegro ordenou que todos saíssem, mas a menina começou a se agitar, chorando mais alto. "Se ela sair, eu não fico acordada", gritou Catarina, apertando a mão de Teresa com força. O milionário parou, petrificado diante da cena. A médica-chefe aproximou-se, a voz cautelosa. "Senhor, forçá-la a sair agora pode colocar a paciente em estresse grave. Precisamos pensar na saúde dela antes de qualquer outra coisa." Ele respirava pesado, a mandíbula tensa, mas não podia ignorar os números nos monitores que confirmavam. Cada vez que Catarina segurava a mão da faxineira, sua estabilidade aumentava. O olhar de Montenegro recaiu sobre Teresa com ódio e desconfiança. "Eu vou descobrir o que você fez", ele sussurrou, antes de sair do quarto, a sombra da sua figura refletida nas paredes. Teresa permaneceu ali, sentindo a mãozinha de Catarina apertada na sua. A menina sorria,
mesmo entre lágrimas, como se tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça do seu coração. E Teresa, mesmo sem entender como aquilo era possível, sabia que o mundo ao seu redor havia mudado para sempre. Do lado de fora, o milionário caminhava pelo corredor com passos pesados. Sua mente girava em círculos, incapaz de aceitar que a filha reconhecesse mais verdade na voz de uma faxineira do que na dele. Algo estava fora de lugar. Algo que podia destruir tudo que ele acreditava controlar. Dentro da UTI, Catarina puxou Teresa para perto e sussurrou com a voz fraca, mas firme. Eu sabia que era você. Eu lembro. Você prometeu. O corpo de Teresa estremeceu. Prometeu? Aquelas palavras soavam como ecos de um passado que ela jamais havia revelado a ninguém. Seu olhar se encheu de lágrimas e, pela primeira vez em anos, ela sentiu que o segredo que guardava com tanto esforço estava prestes a vir à tona, não por suas mãos, mas pela voz inocente de uma criança. E foi nesse instante que Teresa compreendeu. Aquele não era apenas um milagre médico. Era o início de algo muito maior. Catarina fechou os olhos por um momento, mas antes de adormecer novamente, murmurou uma frase que fez o coração de Teresa gelar. Eu lembro da noite. Você estava lá. As paredes frias do hospital pareciam mais altas naquela madrugada. Os corredores, antes silenciosos, agora eram tomados por cochichos que se espalhavam como fogo em mato seco. Enfermeiros trocavam olhares tensos, médicos tentavam manter uma fachada de normalidade, mas todos sabiam, o inacreditável havia acontecido. Catarina Montenegro, filha do milionário mais influente da cidade, despertara do coma e chamara de mãe a mulher mais improvável que alguém poderia imaginar. Teresa, a faxineira da mansão. Do lado de dentro da UTI, o clima era de suspensão. Catarina repousava outra vez, os olhos semicerrados, respirando com certa dificuldade, mas sem voltar ao estado profundo em que estivera. Segurava firme a mão de Teresa, como se fosse a única âncora entre o sonho e a vigília. Teresa permanecia sentada numa cadeira ao lado, exausta. As luvas ainda úmidas, o uniforme marcado de água do balde derramado. O coração dela ainda batia rápido, cada pulsar lembrando as palavras que ecoavam na cabeça. Mamãe, eu sabia que você ia voltar. A médica-chefe entrou devagar, avaliando os aparelhos. Depois lançou a Teresa um olhar carregado de dúvidas. Ela parece mais estável quando você está perto, comentou em voz baixa, como se reconhecesse o inexplicável, mas não ousasse dar nome. Teresa não respondeu. Apenas abaixou os olhos para a menina, acariciando levemente a mão dela com o polegar. Queria acreditar que era apenas coincidência, mas dentro do peito sabia que não. O peso de um segredo antigo lhe apertava a garganta. De repente, a porta se abriu com força. Montenegro entrou, a expressão dura, os olhos inflamados por uma mistura de raiva e medo. Atrás dele vinham 2 advogados e o diretor do hospital. Saia da cama dela agora, ele ordenou, apontando para Teresa como se estivesse diante de um inimigo. Você não tem o direito de estar aqui. Teresa se encolheu, mas Catarina, ainda com pouca força, apertou a mão dela e gemeu. Não deixa ela ir embora. Os médicos se entreolharam, constrangidos. A médica-chefe pigarreou, tentando ser racional. Senhor Montenegro, precisamos considerar o estado emocional da paciente. O apego dela à presença desta mulher pode estar contribuindo para a recuperação. Recuperação? Ele riu, sarcástico. Vocês querem me convencer de que a vida da minha filha depende de uma faxineira? Isso é ridículo. Pai! A voz frágil de Catarina se ergueu, surpreendendo a todos. Ela havia aberto os olhos novamente, e o brilho infantil agora parecia carregar uma convicção incomum. Eu não chamei ela de faxineira. Eu chamei de mãe. O silêncio caiu como um peso de chumbo. O rosto do milionário endureceu ainda mais, mas seus olhos tremeram, denunciando o abalo.
Você não sabe o que está dizendo, Catarina. Está confusa. Acabou de acordar. A voz dele soou mais como um pedido do que como uma certeza. Mas a menina, com a inocência desarmada dos 7 anos, insistiu. Eu lembro. Ela estava comigo. Na noite do fogo. Teresa gelou. Aquelas palavras eram impossíveis. Catarina não deveria lembrar. Ela era apenas um bebê quando a tragédia aconteceu. O incêndio que consumira uma parte da antiga ala da mansão Montenegro permanecia enterrado no passado, guardado a 7 chaves, comentado apenas em sussurros. Como aquela menina poderia recordar? Montenegro cambaleou um passo para trás, o semblante rígido cedendo ao pânico momentâneo. Basta! Ele bradou, recuperando a autoridade. Doutora, tire esta mulher daqui imediatamente. Está claro que minha filha está delirando. Mas ninguém se moveu. A médica-chefe parecia pesar cada palavra. Senhor, com todo respeito, a paciente não está delirando. Está lúcida. Responde a estímulos e suas frases têm coerência. Talvez exista algo que desconhecemos. O milionário lançou-lhe um olhar que poderia esmagar qualquer carreira médica, mas antes que pudesse responder, Catarina continuou, a voz embargada, mas firme. Ela prometeu que não me deixaria sozinha, e eu esperei por você. As lágrimas escorreram pelo rosto de Teresa, incapaz de segurar. O quarto inteiro parecia girar. O peso das palavras da menina a esmagava. A cada sílaba, o segredo que guardara por tanto tempo ameaçava vir à tona. Montenegro explodiu, a fúria transbordando. Isso é um absurdo! Gritou, batendo a mão na grade do leito. Teresa, eu exijo que diga agora o que está acontecendo. Por que minha filha fala como se você fosse a mãe dela? Teresa abriu a boca, mas nenhum som saiu. O medo a dominava. Como explicar algo que poderia destruir tudo? Como revelar a promessa que fizera anos atrás, nas sombras do incêndio, quando jurara proteger uma verdade que não lhe pertencia? Catarina começou a tossir, o corpo frágil estremecendo. Teresa instintivamente se inclinou, acariciando-lhe os cabelos, e imediatamente os números nos monitores se estabilizaram. O efeito foi tão nítido que nem mesmo Montenegro pôde ignorar. Os médicos anotaram, enfermeiros observaram com atenção. Havia ali algo maior do que simples coincidência. Pai, Catarina sussurrou, exausta, mas lúcida. Se ela for embora, eu não fico aqui. O homem respirou fundo, o peso das palavras da filha dilacerando suas certezas. Ele era o milionário Montenegro, dono de empresas, de mansões, de poder político. Mas diante da fragilidade daquela criança, era apenas um homem acuado. Teresa, sua voz tremeu. Eu quero respostas, e vou tê-las, nem que seja a última coisa que eu faça. Ele saiu do quarto como um furacão, arrastando os advogados e o diretor consigo. O som das portas batendo ecoou pelo corredor. Teresa permaneceu imóvel, segurando a mão de Catarina, o coração despedaçado. Queria dizer a verdade, mas o medo a paralisava. Tinha prometido. E quebrar aquela promessa significava expor não apenas a si mesma, mas também a memória de alguém que já não podia se defender. Catarina, porém, parecia ter um fio de memória mais vivo do que qualquer um poderia imaginar. Eu lembro da sua voz, no escuro, quando você disse que eu não precisava ter medo, murmurou. Ninguém acreditava em mim, mas eu sabia que um dia você ia voltar. Teresa chorava em silêncio. Cada lágrima, um pedaço da sua alma despida. Na manhã seguinte, a notícia já havia vazado. Jornais locais falavam do milagre da menina que despertara, mas o detalhe mais escandaloso corria como corrente subterrânea. Testemunhas diziam que a primeira palavra da criança foi chamar a faxineira de mãe. Repórteres acampavam na frente do hospital, câmeras prontas, microfones em punho. O nome de Teresa, até então invisível, agora circulava em boatos e perguntas. Quem era aquela mulher? O que escondia? Montenegro reuniu seus homens de confiança em uma sala reservada.
Batia os punhos na mesa, tomado pela inquietação. Eu não aceito essa farsa, exclamou. Não quero que investiguem tudo sobre essa mulher. De onde veio, o que fez, quem conhece, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas por trás da raiva havia algo mais, um medo profundo. O medo de que a menina tivesse revelado algo que ele sempre suspeitara, mas nunca quis admitir. De volta à UTI, Teresa observava Catarina dormir de forma mais tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, a expressão da menina não era de dor, mas de paz. Teresa sabia que não poderia escapar por muito tempo. As palavras da criança já tinham colocado um peso insuportável sobre seus ombros. E, no fundo, sentia que talvez fosse hora de enfrentar o passado. Antes que pudesse se recompor, Catarina abriu os olhos novamente, fitou-a com intensidade e disse em voz catarina: Eu sei quem você é de verdade. A madrugada demorou a passar como se o relógio tivesse medo de avançar. A UTI respirava devagar, costurada pelo som dos monitores e pelo cheiro de antisséptico que grudava nos pulmões. Depois da explosão de vozes no capítulo anterior, veio a calma breve que antecede outra tormenta. A médica-chefe, cansada e atenta, reorganizou a equipe, limitou o entra e sai, baixou as luzes do quarto até um tom quase de igreja. Lá fora, Montenegro fazia o corredor ranger com passos duros, arrastando advogados, ordens e certezas que se desfaziam na primeira esquina. Aqui dentro, só restavam Teresa, a menina e os aparelhos, marcando que a vida, apesar de tudo, seguia. Catarina tinha os olhos abertos de novo, um brilho febril que não era febre, e sim uma vontade de alcançar algo que até então dormia com ela. A mãozinha dela continuava enroscada na de Teresa, como se medo e segurança coubessem no mesmo gesto. A médica-chefe inclinou-se sobre a grade da cama. Mediu sinais, conferiu a sonda, ajustou a velocidade do gotejamento no soro e, antes de sair, olhou para Teresa demoradamente. Fique, disse apenas, sem promessas nem explicações. Mas fale baixo. A porta fechou com discrição. Uma sombra de enfermeira passou no retângulo envidraçado e sumiu. O corredor ficou longe. Só então Teresa percebeu que estava com o corpo curvado como quem protege uma fogueira de vento. Destravou os ombros com cuidado, respirou com dor de quem carrega peso demais e tentou sorrir para a menina. Você me assustou, murmurou com a voz cheia de areia, e me chamou de um nome que mexe com tudo. Catarina piscou devagar, como quem escolhe memória numa prateleira alta. Eu sei quem você é de verdade, repetiu, com a coragem simples das crianças que não aprenderam a mentir para se proteger. Você estava lá. Teresa abaixou o rosto, como se a luz pudesse feri-la. Pela janela, a cidade piscava luzes distantes. A menina levou a outra mão ao rosto de Teresa e encostou os dedos com delicadeza, como se conferisse uma textura conhecida. Você cheira a sabão de coco, disse Catarina sorrindo miúdo. Igual naquela noite. A frase atingiu Teresa com um arrepio inteiro. Sabão de coco. Desde que lembrava de si, aquele cheiro era sua marca. Lavava o uniforme com ele porque rendia mais, deixava as mãos sem perfume agressivo e lembrava a casa de sua mãe. Como aquilo podia caber no repertório de lembranças de uma criança que, na época do incêndio, mal falava? Que noite, Clarinha? Perguntou, usando um diminutivo que não ousara antes, temendo que a intimidade viesse pesada demais. A noite do fogo, ela respondeu sem hesitar. Eu acordei com barulho de coisa caindo. Alguém gritou. Eu fiquei com medo. Estava muito quente e a fumaça entrou no meu nariz. Eu tossi. Aí alguém pegou meu corpo e colocou no colo. Era você. Eu lembro do seu braço raspando no meu rosto. Tinha uma coisa áspera. Catarina ergueu os olhos, procurando. A cicatriz. Teresa puxou a manga do uniforme sem perceber. No antebraço, um rastro de queimadura antiga desenhava uma lua torta, pele nova sobre pele velha. Um presente que o fogo lhe deixara anos atrás.
Ela nunca mostrou aquilo a ninguém da casa. Sabia esconder cicatrizes como quem esconde cartas ruins no jogo da vida. Mesmo assim, a cicatriz estava ali, e os olhos da menina a fitavam como quem reconhece um mapa. Eu me lembro de você cantando, continuou Catarina, num fio de voz que tremia de esforço e alívio. Era baixinho, quase sem voz. Você disse, segura aqui, pequena, segura minha blusa, não solta. Eu segurei forte, e você falou, eu volto. Eu dormi um pouquinho. Quando acordei, a luz estava roxa e branca. Alguém me levava. Eu procurei você e não vi. Eu esperei muito tempo. Eu achava sua voz nos meus sonhos e dormia abraçada com o travesseiro para não esquecer o cheiro. Teresa fechou os olhos por um instante. A lembrança veio inteira de uma vez. A madeira estalando, o calor nas costas, o corredor escuro que levava à ala de serviço, o berço improvisado no quarto de hóspedes, onde a babá tinha ido buscar um lenço e não voltou. O choro que cortava o peito como faca. Lembrou-se de ter empurrado a janela com o ombro, de enfiar a criança debaixo do casaco, de percorrer o caminho de joelhos quando o teto gemeu. Lembrou-se da fumaça comendo o ar, do gosto de ferro na boca, da porta que cedeu, do jardim recebido como milagre. Lembrou-se de ter entregado a menina às mãos de alguém no gramado, o segurança antigo, hoje aposentado, e de voltar sem pensar para buscar quem não tinha saído. Lembrou-se da voz da mãe de Catarina, do pedido que virou promessa. Você prometeu, disse a menina, como se estivesse dentro do mesmo filme, só que do outro lado da tela. Eu lembro do som da sua boca dizendo, eu prometo, Sofia. O nome ficou suspenso na UTI como fumaça que não se decide assumir. Sofia. Teresa abriu os olhos em choque. O nome da mulher que durante anos fora um retrato discreto no corredor da mansão, sempre com uma luz suave batendo no rosto, a mulher que saíra da vida de Montenegro cedo demais, deixando um silêncio que ninguém ousava quebrar. Sofia, a música preferida no piano, a taça mantida no aparador como se alguém fosse voltar a qualquer momento. Quem te disse esse nome? A voz de Teresa saiu sem força. Quem? Eu escutei naquele dia, respondeu Catarina, simples. Você falou, eu prometo, Sofia. Depois teve a claridade grande. Eu dormi. Teresa passou a mão na testa, tentando organizar o impossível. A lembrança da promessa veio como lâmina que corta e costura ao mesmo tempo. No jardim, quando as mangueiras jorravam água, Sofia, cambaleante, tossindo, agarrara seu pulso com dedos que não tocariam mais nada dali a pouco. Minha filha, ela dissera, entrecortada, se eu... E tossira um mundo. Promete que cuida, que não deixa, que se um dia... E os olhos de Teresa procuraram alguém que validasse, mas só havia caos, suor, fumaça, gente correndo. Eu prometo, Sofia, Teresa disse sem pensar no peso dessas duas palavras. E cumpriu do único jeito que pôde, ficando, trabalhando, olhando de longe, guardando a memória do berço, o choro, a janela, a canção, guardando a si mesma em silêncio. Por que você não me buscou depois? A pergunta de Catarina veio sem acusação, só de quem quer encaixar as peças do quebra-cabeça. Eu procurei, porque... Teresa engoliu em seco. Porque promessas, às vezes, são feitas em lugares onde a gente não manda. Eu fiquei perto do que era seu, mas eu não podia ser dona de nada. Eu tinha que ficar invisível para poder cumprir. Se eu aparecesse, eu estragava. Alguém precisava te proteger sem que soubessem disso. Catarina observou Teresa longamente, como se examinasse o coração dela por dentro. Depois, num gesto natural, aproximou a mão pequena da cicatriz do antebraço e encostou como quem confirma se o mundo é o mesmo. Doeu? Perguntou. Doeu? Teresa sorriu sem vontade. Mas tem dores que a gente aceita como lembrança boa, mesmo que arda. Isso aqui me lembra que eu consegui te tirar. A menina respirou fundo, satisfeita com a resposta. O monitor acompanhou a cadência. Por um momento, o quarto ficou suave.
como se as máquinas tivessem baixado a guarda para ouvir história. A minha mãe, Catarina tentou dizer, e a palavra bateu na parede e voltou. A mamãe verdadeira, ela falou com você? Você viu ela? Eu vi, disse Teresa, e as imagens voltaram com um tom quente. Ela era forte mesmo quando parecia fraca. Tinha um jeito de olhar que dizia, não me subestime. A última coisa que ela fez foi olhar para você. O olhar de quem sabe que o amor é maior do que a vida. Eu acho que ela confiou em mim quando me deu seu nome sem me conhecer direito. Tem coisa que a gente reconhece no escuro. Catarina encheu os olhos d'água, mas um sorriso teimoso apareceu nos cantos da boca. Por isso você ficou lá em casa? Perguntou. Por isso você tinha cheiro de casa? Fiquei por isso, respondeu Teresa baixinho, porque ficar longe do que a gente prometeu cuidar é pior do que qualquer trabalho difícil. A porta abriu um palmo e a cabeça da médica-chefe entrou como a lua rápida numa nuvem. Tudo bem por aqui? Sussurrou. Tudo, Teresa respondeu, enxugando os olhos sem disfarce. Ela está estável. A médica lançou os olhos para os gráficos e depois para a mão entrelaçada das duas. Não vou mentir. A presença de você, Teresa, está correlacionada com a melhora. Documentado. Se alguém perguntar, minha resposta é clínica. Alguém vai perguntar, disse Teresa, com um meio sorriso cansado. Né, sim, a médica devolveu. E alguém vai gritar, minha função é a paciente. Fez menção de sair e voltou 2 passos. Se conseguirem dormir, durmam. Amanhã, o mundo entra por essa porta cedo. O mundo entrou antes. Montenegro não conseguiu ficar longe do próprio medo por muito tempo. Voltou menos brusco, mas mais perigoso. Quando o furacão vira vento frio, a chuva já levou o telhado. Entrou, parou, olhou. A expressão dele estava presa entre a fúria e algo que parecia dor antiga. Os advogados não o seguiam dessa vez. Havia só ele, o barulho da roupa cara roçando e o silêncio saturado. Você, ele disse não como acusação, mas como quem seleciona uma peça de xadrez. Preciso entender o que está acontecendo. Teresa não soltou a mão de Catarina. Sustentou o olhar do homem, como quem se prepara para uma queda que talvez não machuque tanto quanto imagina. O que o senhor quer entender? Por que minha filha fala seu nome com... Ele apertou os olhos, como se a palavra queimasse a língua. Afeto. Por que ela pronunciou mamãe para você? Por que os aparelhos obedecem quando você chega perto? Por que raios a médica diz que a sua presença ajuda? Eu contratei você para limpar pisos, não destinos. Catarina, desperta e firme, falou antes que ele pudesse continuar. Pai, ela me salvou. Você não escutou? O homem fechou a mão em punho, mas não ergueu a voz. Caminhou até o pé da cama, apoiou os dedos na grade e abaixou o rosto para a filha. Eu escutei você dizer coisas que uma criança não deveria lembrar. Eu queria que você não lembrasse. Eu pagaria caro por isso. Endireitou a coluna, encarou Teresa. O incêndio. Você estava lá. Estava, ela confirmou, e a palavra caiu no chão como um objeto de metal. Por quê? Ele insistiu. Por que você estava onde não devia? E antes que ela respondesse, o próprio homem entendeu a fraude na pergunta. Por que você trabalhava lá? Teve vontade de rir do absurdo de si mesmo e não riu. Você tirou minha filha do fogo, é isso? Teresa assentiu. Montenegro levou a mão ao rosto, tampando os olhos por um instante, como quem tira a luz de dentro. Ainda assim, a pergunta que vinha era outra, e os dois sabiam. E por que você não contou? Por que nunca disse? As palavras dele vieram mais baixas, quase um pedido. Porque a noite não acabou no gramado, senhor Montenegro. Teresa respirou fundo. A noite continuou com gente precisando de mim e com uma promessa. A mãe da sua filha me pediu que eu... A voz falhou. Que eu cuidasse, que eu não deixasse a menina sozinha. E me pediu que eu não dissesse nada. Você tinha gente demais mandando no seu sofrimento.
E eu não queria virar parte da confusão. Ele engoliu algo que parecia grande demais para uma garganta. O nome de Sofia passou pelos olhos dele sem sair pela boca. Por um segundo breve, o homem rico pareceu um menino órfão. A UTI viu e guardou. Minha filha chamou você de mãe. Ele repetiu, como se testasse um sapato que não servia. Isso... E buscou uma linguagem que não fosse só dinheiro. Isso me quebra por dentro. Catarina esticou a mão que não segurava a de Teresa e encostou os dedos no punho do pai. Pai, não é para te quebrar, para ti. É porque eu estava no escuro e ela veio. A primeira voz que eu lembro é a dela. A primeira mão que eu segurei foi a dela. Você é meu pai. Isso não muda. Só que ela me prometeu. Montenegro fechou os olhos e uma lágrima solitária e furiosa venceu a barreira. Apagou-a com brusquidão, como quem apaga a vela que não quer admitir que acendeu. Respirou, recuou um passo e a máscara retornou, não tão presa quanto antes. Ela fica, admitiu, para a médica que apareceu no retângulo da janela, como a plateia que escuta a confissão do ator. Por enquanto, olhou para Teresa. Não confunda isso com perdão. Eu ainda quero respostas, todas. Eu também, disse Teresa, e os dois entenderam que aquela conversa tinha mais andares. Quando ele saiu, levou com ele uma parte do ar pesado. A médica entrou, checou sinais, assentiu com um alívio que não permitiu que virasse sorriso. Pediu trocas de turno, mandou servir café ao pessoal, anotou estável pela presença afetiva no prontuário, sem saber que, anos depois, aquele traço de caneta ainda seria lembrado na casa de Catarina. Teresa sentiu as pernas moles e só então reparou que não comia desde cedo. Uma enfermeira gentil trouxe um copo d'água e um pacotinho de bolachas. Catarina pegou uma, mordeu um canto, fez careta de fome e cansaço. Você cantava uma música, ela disse, como quem puxa um fio. Eu não lembro toda. Lembro de Dorme, meu bem, e de O Vento Passou. Teresa sorriu com canto de boca. É uma cantiga antiga. Minha mãe cantava para mim. Eu cantei para muita gente que precisava dormir sem medo. Olhou para os fios, para o bip, para a mão pequena. Quer ouvir? Catarina assentiu. Teresa afastou-se 2 palmos para ajeitar o banquinho e, sem soltar a mão, começou. Quase sem som, quase só ar com melodia. Dorme, meu bem, que a noite é boa, o vento passou, a casa te aninha. O monitor, obediente, achou um compasso mais macio. Catarina foi fechando as pálpebras, mas lutou só para ficar mais um pouco. Se eu dormir, você ainda vai estar aqui quando eu acordar? Perguntou com pressa de garantir. Eu prometo, disse Teresa, e a palavra ficou mais leve, porque agora tinha mais gente para segurá-la. A menina dormiu com um sorriso atravessado, daquele que as crianças fazem quando o corpo ainda brinca com o sonho. Teresa ficou ali, guardiã de vigília, a mão sobre a mão, os olhos passeando pela cicatriz como quem lê lembranças em braille. O corredor lá fora, por outro lado, incomodava. Passos, vozes, celular vibrando, a inquietação que hospitais colecionam como figurinhas repetidas. O sol começou a insinua-se por trás da persiana quando a porta abriu de novo. Não era a médica, nem Montenegro. Era um homem em terno azul marinho, cabelo penteado demais, aquele mesmo que tentara parecer uma sombra na noite anterior, agora mais nítido. Trazia no rosto a expressão dos que sabem mais do que dizem. Henrique, apresentou-se, quase sussurrando. Primo. Os olhos caíram primeiro na criança, depois em Teresa. Eu ouvi parte. Não pedi para ouvir. As paredes daqui são finas. Teresa sentiu o coração preparar-se para outra luta. Henrique não tinha o corte afiado de Montenegro, mas seu olhar era competente. Ele se aproximou um passo, mantendo a distância de quem aprendeu a não invadir. Há coisas desta família que me escapam. Disse, sem arrogância, mas vi algo que não posso negar. A minha prima melhora quando você está. Endireitou a gravata, gesto automático. Não sei ainda o que pensar. Só sei que... Procurou a palavra e quase tropeçou. Obrigado por tê-la tirado do fogo.
Teresa assentiu, sem saber onde pôr aquele obrigado. Ele fez menção de sair, mas ficou, como se algo dentro do peito pedisse participação. Hoje virão mais pessoas, jornalistas vão tentar subir. Advogados vão obrigar assinaturas. O dia não será justo. Olhou rapidamente para a cicatriz no braço dela e desviou, com delicadeza. Se alguém a atacar, me procure. Eu não vou saber falar bonito como meu primo, mas sei falar com quem precisa ouvir. Obrigada, Teresa disse com uma gratidão que incluía a informação e o lugar de defesa. Eu não pretendo fugir. Eu percebi, Henrique devolveu, e saiu com uma discrição que não combinava com o terno. Amanhã ganhou corpo. O roteiro do hospital, que parecia ter sido escrito para repetição, precisou de páginas novas. A médica-chefe traçou janelas de estímulo, bloqueou visitas desnecessárias e marcou, com caneta firme, o nome Teresa na lista de acessos, como se assinasse uma autorização moral. Enfermagem trouxe uma bandeja com café e pão. Catarina acordou e comeu meio pedaço de bolo. Teresa tomou goles lentos de um café que tinha gosto de sobrevivência. Posso ver seu braço de novo? Catarina pediu do nada. Teresa mostrou a cicatriz como quem exibe fotografia de família. A menina passou o dedo devagar, sem pressa. Você não precisa esconder, disse, como quem dá permissão. É bonito porque é coragem. Teresa riu sem voz, surpresa com a precisão de uma criança de 7 anos. O mundo teria menos medo se mais gente falasse assim. Montenegro entrou de novo. Desta vez, trouxe no rosto algo novo. A madrugada inteira mal dormida, grudada ao redor dos olhos. Trazia também um envelope de papel grosso. Depositou-o na mesa auxiliar, respirou e olhou para as duas. Catarina levantou a mão pedindo silêncio antes que qualquer adulto roubasse a cena. Pai, eu preciso dizer uma coisa na frente dela. A menina inspirou, como quem se lança à água fria. Eu lembro do fogo, eu lembro do cheiro. Eu lembro da voz da mamãe e da voz dela. Eu lembro que você não estava lá. O golpe foi seco, porém sem maldade. E eu não te culpo. Só que eu quero que você escute a Teresa. O homem assentiu devagar, num gesto que parecia novo para ele. Teresa entendeu que o palco que evitava desde sempre chegara com as luzes acesas. Ironicamente, o segredo pedia voz. Não toda a voz, não agora, mas o bastante para que ninguém mais sufocasse a verdade. Há coisas que não posso dizer aqui. Começou medindo cada sílaba. Não por mim, por ela. Indicou com um olhar a memória de Sofia, que ainda enfeitava corredores da mansão, mesmo que ninguém falasse. Mas posso dizer o essencial. Naquela noite eu tirei sua filha do fogo e fiz uma promessa. Ficar perto seria a única forma de cumprir. Fiquei. Sempre que eu passava pano no chão da sua casa, era um jeito de passar a mão nos medos dela, e nos seus, mesmo que você nunca soubesse. O homem permaneceu de pé, absorvendo. A mão dele tremia um pouco e ele a escondeu no bolso. Olhou para o envelope como se lembrasse do motivo de tê-lo trazido. Aqui, disse, entregando a Teresa. É o relatório oficial da perícia do incêndio. Você não devia, talvez, ver isso. Mas hoje, balançou a cabeça, cansado de si. Hoje eu não sei mais o que devo. Eu só sei que quero acertar. Leia quando puder. Há nomes, há culpas. Algumas não são suas, outras são minhas. Teresa pegou o envelope como quem segura um animal arisco. Quis abrir ali mesmo, mas segurou à vontade. Não queria que papéis roubassem a presença de Catarina. Pai, disse a menina firme, posso ficar sozinha com a Teresa 5 minutos? A médica-chefe, que entrou exatamente nesse ponto como se fosse parte da cena, ergueu um dedo. 3, e eu fico do lado de fora. Olhou para Montenegro. Por ela? Ele hesitou e cedeu. Saíram médico e pai para o corredor, enquanto a porta fechava lenta. Quando o clique aconteceu, a UTI ficou com 2 respirações e um segredo grande. Me diz a parte que dói, pediu Catarina, sentando-se um pouco mais ereta. Eu aguento.
Teresa respirou, preparou o peito e escolheu uma frase que cabia no tamanho da menina. O que dói é que coragem, às vezes, precisa de silêncio. Eu fiquei calada porque falar poderia machucar mais gente. Mas você acordou e a sua voz apontou para o coração. Arrumou o que eu desarrumei tentando proteger. Agora eu vou falar o que der para falar. E o resto eu te conto quando você puder ouvir sem tristeza grande. Catarina assentiu sem drama, quase adulta por um segundo. Então começa pela canção, pediu, como quem decide a trilha sonora do próprio destino. E depois me diz o nome dela outra vez. Teresa cantou. A canção preenchia frestas como massa de vidraceiro. No meio do verso, a menina interrompeu com doçura. Sofia. Ah, Sofia, repetiu Teresa, e o nome deixou de ser fumaça e virou chão. Do lado de fora, passos apressados interromperam a delicadeza do instante. 2 repórteres haviam conseguido furar a segurança do andar e, guiados por alguém que falava baixo demais, vinham com celulares erguidos. A médica-chefe percebeu pelo reflexo no vidro, avançou, chamou seguranças, mas uma frase escapou antes do barramento, cortando como faca as fibras daquele quarto. É verdade que a faxineira é a mãe? Catarina estremeceu. Teresa apertou sua mão. O som de vozes exaltadas encheu o corredor. Montenegro apareceu novamente, a sombra dele tomando a porta, e o velho impulso do orgulho moendo o que havia de terno. Ele olhou para Teresa como quem encara um precipício e decidiu. Chega. A palavra veio como martelo. Você sai. Agora. A médica virou-se assustada. Senhor, a paciente, eu disse agora. Teresa se levantou, o envelope pesando, a garganta ardendo. Olhou para Catarina, que respondeu levantando o corpo no leito para esticar os braços, como que agarrando uma corda invisível. Se ela sair, eu apago. A menina disse, cada sílaba uma luta. Foi ela que me tirou do fogo. Foi ela que prometeu. E é ela que vai dizer o resto, aqui, na sua frente. O quarto inteiro parou. O corredor calou. A mão de Teresa tremeu. Ela entendeu que o segredo pedira passagem por anos para nascer naquele exato minuto. E antes que Montenegro pudesse terminar o gesto de expulsar, Catarina virou o rosto para o pai e para a porta aberta, encheu os pulmões pequenos e lançou a frase que viraria o hospital de cabeça para baixo. Pai, a mamãe Sofia não morreu do jeito que te contaram. E a Teresa sabe quem provocou o fogo. A frase de Catarina ficou pairando no ar como uma sirene silenciosa. Não havia alarme soando, mas todo mundo entendeu o perigo. Do corredor, o burburinho dos repórteres recuou meio passo, como se o próprio hospital segurasse a respiração. A médica-chefe avançou 2 passos, pronta para proteger a paciente com o corpo se fosse preciso. Montenegro gelou de um jeito visível, as mãos trêmulas fechando e abrindo sem encontrar um lugar onde repousar. Henrique apareceu no vidro da porta, a expressão de quem acabou de ouvir algo que muda o mapa da família. Né, Catarina? Montenegro chamou num sussurro que não combinava com o homem que assinava contratos com um aceno. Do que você está falando? A menina ergueu o queixo, franzindo a testa como quem tenta ajeitar lembranças que ainda doem. Virou-se para Teresa e buscou a mão dela com urgência. Me ajuda a falar direito, por favor, pediu, num fio de voz. Teresa aproximou a cadeira sem soltar a mão da menina. O envelope de perícia, que Montenegro entregara mais cedo, estava sobre a mesinha auxiliar, pesado como uma pedra. Ela pousou a outra mão sobre o papel, como quem procura firmeza no que é duro. Senhor Montenegro, disse Teresa, olhando o homem direito, sem fugir. A sua filha lembrou de algo que eu tentei guardar sozinha por anos. A noite do fogo não começou como todos pensam. Os olhos dele faiscaram. A médica-chefe lançou um olhar de aviso. Calma. Henrique entrou, fechando a porta por dentro, cortando o corredor com um gesto para os seguranças manterem distância. Fale, Montenegro pediu, a voz baixa demais para caber naquele corpo. Teresa respirou fundo, escolhendo as palavras como quem passa por um corredor estreito de novo.
Não queria dizer tudo de uma vez. Não queria ferir onde não precisava. Mas a chance de ser interrompida era real. Naquela noite, a casa estava cheia. Funcionários da cozinha tinham estendido o turno por causa de um jantar que se prolongou. E alguns convidados ficaram mais do que deviam. A ala antiga, a dos retratos, tinha cheiro de verniz há dias. Eu me lembro porque varri e o cheiro ficou na garganta. Mas na madrugada, o cheiro mudou. Não era só verniz. Tinha solvente forte, e não era o das nossas prateleiras. Henrique franziu o senho, atenção total. Montenegro não se mexia. Catarina apertou a mão de Teresa com força. Eu fui buscar um abafador de porta que havia sumido. Teresa continuou. E vi movimento num corredor onde ninguém devia estar. Era um dos homens da sua confiança, senhor. O mesmo que naquela semana trocou as fechaduras do escritório da dona Sofia para evitar invasão de curiosos. Eu guardei o nome dele como quem guarda um prego no bolso. Rian Duarte. A médica-chefe desviou os olhos do monitor para Teresa. Montenegro recuou meio passo, como se tivesse levado um golpe invisível. Isso é absurdo. Ele reagiu por reflexo. Rian salvou funcionários naquela noite. Foi citado na perícia como apoio na evacuação. Eu sei o que a perícia disse. Teresa apontou de leve para o envelope. Eu li a versão pública anos atrás, colada no mural da administração. Falava em curto-circuito na ala de serviço, sobrecarga num ramal antigo, vento favorável espalhando fogo. Também dizia que algumas portas corta-fogo não fecharam, por falha de manutenção. Eu não entendi nada de engenharia, mas entendi de rotina. Aquelas portas tinham sido testadas naquela tarde. Funcionavam. Ela inspirou, a garganta raspando lembrança. Vi Rian com uma lata que não era do depósito. Ele saía do escritório de Sofia, e vi quando ele puxou a tranca da porta lateral, a que dava para as escadas, deixando-a emperrada. Depois, o cheiro acendeu a casa. Você está acusando um homem sem provas. Montenegro devolveu, agora mais áspero, talvez para se proteger do que a mente já começava a aceitar. A palavra de uma... Parou a frase no meio, como se não quisesse repetir um erro. De uma funcionária, contra o registro oficial. A minha palavra, a lembrança da sua filha e um pedaço do seu próprio envelope. Teresa respondeu, tocando o papel. O senhor me entregou algo hoje de manhã, talvez sem perceber. Ela desfez o lacre com cuidado, tirou uma pasta plástica, folheou com dedos que conheciam inventários e listas de compras. Aqui, anexo C, fotografias dos extintores. Pegou uma folha com imagens impressas. Este, da escada lateral. Lacre rompido antes do incêndio. Data de troca. Adiada. Assinatura de vistoria. R.D. Henrique inclinou-se para ver. A médica também. Montenegro olhou como quem encara o próprio nome em lugar errado. R.D., ele murmurou. Rian Duarte. Eu não sou perita, Teresa insistiu sem elevar a voz. Eu sou alguém que viu um homem onde ele não deveria estar e que sentiu um cheiro que não deveria existir e que tirou sua filha de um quarto que não deveria estar trancado. Engoliu, firme. Dona Sofia discutiu com alguém naquele dia. Eu ouvi de longe, passando pano no corredor. Palavras como fundação, desvio, assinaturas. Ela não aceitava alguns contratos de doações novas porque queria que fossem auditados. Alguém ficou com muita raiva. Montenegro levou a mão à boca, apoiando os dedos no lábio, como se quisesse segurar uma confissão. O nome de Sofia, dito daquele jeito, arrastou o chão debaixo dele. Henrique se adiantou meio passo. Eu me lembro dessa semana, disse o primo, a voz controlada. Sofia pediu acesso direto aos relatórios da fundação. A diretoria do instituto ficou incomodada. Rian estava na ponte entre a casa e a empresa, cuidando de segurança e de logística, como ele dizia. Olhou para o envelope. Por que isso não apareceu antes? Porque alguém filtrou. Teresa respondeu, sem apontar o dedo, mas apontando mesmo assim. A casa apaga o que não quer chorar. E quem assina documentos consegue que papéis chorarem no lugar da gente.
Catarina, que até então acompanhava com olhos grandes, puxou o lençol até o peito e falou de novo. Eu lembro do barulho da porta. Estava emperrada. Eu fiquei presa. Piscou devagar. Quando eu acordei aqui, a voz que não saía entrou. Olhou Teresa. A sua. A médica-chefe interveio, não para conter a história, mas para garantir que a paciente não se perdesse nela. Vamos respirar devagar, ela disse, tocando de leve o ombro da menina. Você está segura. Estamos todos escutando. O silêncio que veio depois não era vazio. Ele preparou o chão para o que vinha. Montenegro tomou uma decisão súbita, dessas que transformam um homem no que ele sempre fingiu que era. Pegou o celular, discou, esperou 2 batidas. Tragam o Rian ao hospital. Agora. Não havia berro, havia uma lâmina lisa. Digam que é para tratar da imprensa e da segurança do andar. Desligou. Eu quero ouvir da boca dele. Henrique soltou o ar, como se tivesse esperado por isso desde o primeiro cheiro de solvente mencionado. A médica meneou a cabeça com discreto assentimento. Aquilo podia dar errado de 10 maneiras, mas também podia, pela primeira vez, dar certo. No corredor, a imprensa tentou avançar outra vez e foi barrada. O diretor do hospital bateu de frente com assessores da família, tentando controlar danos. Os seguranças já sabiam o nome proibido do dia, Teresa. Nenhum deles ousou tocar nela. O boato corria como um fio aceso. A faxineira que tirou a menina do fogo, o funcionário que trancou a porta, o primo que não soltou a mão. O hospital não foi feito só de remédios. Foi feito de histórias que passam de boca em boca. Rian chegou 20 minutos depois, impecável. Terno escuro, sorriso treinado, um relógio que refletia as lâmpadas frias do corredor. Abriu caminho como quem entra em sala de reunião para negociar bônus. Na porta da UTI, alisou a gravata, viu Montenegro, calibrando a expressão de respeito. Ao ver Teresa, piscou 1 segundo a mais do que precisava. Quase nada. Para quem não conhece gente, é invisível. Teresa conhecia. Senhor, Rian saudou com o tom certo de lealdade. Soubemos que a imprensa... Entra, Montenegro cortou. Rian pisou no quarto com o cuidado de quem reconhece terreno minado. Bateu o olho na menina, nos aparelhos, na médica-chefe. Notou Henrique absorvido e duro. Notou o envelope aberto sobre a mesa, a folha de fotografias, com o extintor marcado. E notou sobretudo a posição das mãos. A de Teresa enlaçada à da criança. O jogo inteiro estava desenhado ali. O que está acontecendo? Arriscou o cordial. A minha filha acordou. Montenegro respondeu. E falou coisas sobre a noite em que quase a perdi. Você vai me dizer por que o lacre do extintor da escada lateral estava rompido antes do incêndio. Empurrou a fotografia para o peito de Rian. E por que te viram na ala antiga, no corredor do escritório da Sofia, com uma lata que não era do depósito? Rian sustentou o olhar 1 segundo, depois sorriu de leve, educado. Senhor, a casa estava em caos. Extintores foram usados por todos os lados. Se havia lacre rompido, é porque foram acionados. Eu mesmo tentei apagar o fogo naquela escada. Quanto à lata, levava um produto para tirar um vazamento de verniz no piso. O cheiro devia ser esse. A senhora... indicou Teresa com o queixo, sem olhar direto. Talvez tenha se confundido. Era madrugada. Sabe como é. Eu sei como é o cheiro de solvente. Teresa respondeu sem rispidez. Nasci cheirando petróleo porque meu pai era do posto. Sei a diferença entre verniz e acelerante. E sei a diferença entre uma porta encostada e uma porta emperrada de propósito. Rian deu uma risada curta, sem dente. Porta emperrada? Repetiu. Isso é sério demais para inventar. Virou-se para Montenegro com lealdade calculada. O senhor me conhece. Eu estava lá, correndo com os seguranças. Tirei 2 pessoas pelo jardim lateral. Me queimei, inclusive. O senhor me viu depois, no gramado. A perícia confirmou curto na ala de serviço. Essa história, apontou para Teresa, é perigosa. Henrique entrou no movimento. É perigosa porque fere quem? Perguntou sem alterar a voz.
Porque arranha a reputação de quem deveria proteger, ou porque traz Sofia de volta ao centro da casa? O nome de Sofia voltou a tomar a sala. Rian recolheu o sorriso. Por um instante, a máscara saiu do lugar. Ele reacomodou. Com todo respeito, Sr. Henrique, a dona Sofia não está aqui para se defender. Não é justo usar em sua memória nesse tipo de... Estancou a palavra como se tivesse lembrado que teoria não seria saudável ali. Nós vamos saber agora, Montenegro decretou, cansado de rodeio, porque eu vou chamar quem registrou essa fotografia, quem assinou a vistoria e quem autorizou a troca adiada do extintor. Pegou o celular de novo, mas Henrique tocou seu braço. Antes disso, escute isso aqui, disse o primo, pegando do envelope outra folha. Anexo E. Relatório de manutenção interna, 3 dias antes do incêndio. Item 14. Porta corta-fogo da escada lateral apresenta dificuldade de fechamento. Recomendada troca de dobradiça e ajuste do batente. Visto por RD. Status adiado. Olhou para Rian. O adiado pegou fogo, não foi? Rian abriu as mãos, teatral. Gestão de manutenção tem fila, o senhor sabe. Catarina, que observava tudo com atenção cansada, ergueu o corpo na cama com esforço. Falou direto, sem rodeios, do jeito que as crianças às vezes salvam conversas adultas. Você trancou a minha porta. Rian se virou surpreso de verdade. O olhar perdeu a polidez por um segundo. O quê? Você trancou a minha porta. Catarina insistiu, sem hesitar. Eu acordei com barulho. Fui sair, a maçaneta não ia. Eu ouvi você na sala ao lado. Eu ouvi sua voz. Você disse, tem que ser hoje. Você disse, ela atrapalha. Engoliu seco. Eu fiquei com medo e comecei a chorar. A médica fez menção de proteger a menina, mas reconheceu que a memória surgia em bloco consolidado. Havia coerência. Montenegro cambaleou sem esconder. Teresa firmou a mão da menina com um carinho que sustentava. Dona Sofia encontrou coisa errada nos papéis da fundação, Teresa disse, preenchendo as lacunas que Catarina não podia. Descobriu doações que saíam de um lugar e apareciam em outro com números maiores. Descobriu que um contrato de segurança patrimonial repassava valores acima do necessário para uma empresa terceirizada. Eu ouvi o nome da empresa na cozinha algumas vezes. RD Vigília. Voltou-se para Rian. RD de quê mesmo? Ele não respondeu. O relógio no pulso dele brilhou outra vez, como se quisesse distrair. Henrique folheou a pasta ainda mais. Achou uma planilha grampeada ao verso. Aqui, contrato de prestação de serviços emergenciais, RD Vigília, anexos reservados. Levantou o rosto. Você lucrava em cima de uma fundação que levava o nome da Sofia, Rian. Isso é difamação, Rian cortou, puxando um ar que soou curto. O senhor não tem ideia do que está dizendo. Montenegro, branco, levou a mão ao batente da janela como se precisasse do sólido. A médica aproximou-se um passo, só para certificar-se de que nenhum corpo cairia por dentro. Você era a ponte entre minha casa e meus contratos, Montenegro falou, a voz baixa, perigosa. Eu confiava em você a ponto de te dar a chave do escritório da Sofia. E você me diz que adiou uma dobradiça numa escada que deveria proteger minha filha. Olhou de novo a fotografia do extintor. Lacre rompido antes do fogo. Voltou-se para Teresa. Você viu ele com uma lata. Vi, ela confirmou, sem fugir do peso da palavra. Isso não prova nada. Rian insistiu, um tom acima. O senhor está se deixando levar por uma história bonita contada por quem quer se aproveitar da sua fragilidade. Olhou Teresa como quem tenta reduzir o tamanho de alguém. Uma funcionária emocionada, sem conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico, Henrique repetiu, quase sorrindo, e com uma cicatriz em formato de lua no lugar exato onde uma grade de janela feriu quem tirou a criança do quarto. Apontou para o braço de Teresa. Conhecimento de fumaça, de peso de criança no colo, de caminho mais curto até o jardim, girou o rosto para Rian. Esse tipo de conhecimento você terceiriza.
Rian deu um passo para trás, milímetros. Quem viu, viu. Quem não viu, sentiu. O hospital sabe ler medo quando aparece disfarçado de indignação. Do lado de fora, o diretor e os seguranças mantinham a imprensa em golas apertadas. Uma enfermeira, passando, ouviu um pedaço de frase e prendeu o ar. Outra fechou os olhos por um segundo, como quem agradece o começo de um acerto. Catarina tocou a caixinha do oxigênio distraída e falou baixinho para Teresa. A sua voz me trouxe. Disse, quase sorrindo. Agora deixa a verdade entrar. Teresa assentiu, sem desviar, e completou. Senhor Montenegro, há uma coisa que eu ainda não disse. Pousou a mão no envelope, tirou um papel pequeno, amarelado pelo tempo, que guardara dobrado dentro do uniforme naquela noite e jamais teve coragem de mostrar. Eu encontrei isso no corredor da ala antiga, perto do retrato do casamento de vocês. Caiu de um chaveiro quando alguém passou correndo. Eu guardei porque fiquei com medo de levar a pessoa ao fogo errado. Entregou a Henrique. Leia! Henrique desdobrou. Era um cartão de acesso interno com as iniciais RD grafadas ao lado do logotipo da RD Vigília, plastificado com a foto de Rian mais novo. No verso, um adesivo minúsculo de abre e fecha, desses que seguram galões plásticos, grudado como quem tira do bolso impressa e não sabe onde pôr. Henrique ergueu o cartão sem fazer espetáculo, só o suficiente para que os presentes vissem. Mas caiu de você, Rian. O assessor tentou rir, mas a garganta falhou. Esses cartões são comuns. Com sua foto? Montenegro cortou, cansado de acessórios. Chega. Rian enrijeceu. Os olhos dele procuraram a saída, medindo a distância até a porta. Os dois seguranças do lado de fora, a médica firme, o primo que não recuava, a faxineira com a mão na mão da herdeira. Estava sozinho de um jeito que nenhum terno resolve. Você vai me acusar de matar a Sofia? Ele forçou, jogando tudo na mesa, como quem tenta virar a mesa. Montenegro levou alguns segundos para responder, segundos nos quais só os bips puderam falar. Eu vou acusar você de trair a minha confiança, de mexer com a minha casa, de pôr a vida da minha filha em risco e de aproveitar-se da fundação que levava o nome da minha esposa. Disse, cada palavra um tijolo. E vou chamar a polícia. O resto, quem investiga, é quem sabe. Rian fez o que homens acuados costumam fazer. Tentou dividir a culpa. O senhor não entende como essas coisas funcionam. Há gente acima. Há nomes que não podem aparecer. Comece pelo seu. Henrique devolveu. Rian abriu a boca, fechou, deu um passo, parou. O corpo inteiro dele dizia fuga. A porta se abriu no exato instante em que ele inclinou o ombro para tentar sair. 2 seguranças do hospital bloquearam, e atrás deles, o diretor com a segurança patrimonial do prédio. Ao fundo, um delegado, chamado por alguém que preferiu não ser citado, aguardava com cara de quem sabia que aquele dia ia ficar nos relatórios mais lidos da semana. A médica-chefe ergueu a palma. Sem cenas, pediu. Há uma criança aqui. Rian olhou para Catarina. Por um segundo, uma fração de segundo, mudou o olhar. Não havia ali raiva, havia cansaço. Talvez ele próprio se visse num espelho torto. Talvez fosse só a luz. O instante passou. Eu quero meu advogado, disse, recuperando a máscara. Ele já deve estar no elevador. Henrique respondeu secamente. Montenegro não se moveu. Olhou para Teresa, depois para a filha. Pareceu menor e maior ao mesmo tempo. Abriu a boca para dizer algo e se conteve, talvez por perceber que palavras às vezes têm de esperar o corpo calar. Rian foi retirado em silêncio, o delegado atrás, os seguranças ao lado, o diretor fazendo barreira entre a UTI e os microfones. O corredor virou corredor outra vez, sem telejornais dentro. A porta fechou. No quarto ficou um resto de ar pesado, e com ele a sensação de que uma engrenagem por anos emperrada tinha enfim se movido. Catarina se afundou no travesseiro, esgotada. A médica ajustou o fluxo de oxigênio, anotou algo rápido, testou um reflexo com delicadeza. Ela precisa descansar,
disse, voltando-se a Montenegro e Teresa. Vocês também, mas... Olhou Teresa nos olhos e o respeito apareceu ali como medalha. Obrigada. Teresa não sabia onde pôr as mãos. Guardou o papel de volta no envelope, como quem encerra uma caixa que vai reabrir na hora certa. Beijou a testa da menina com um carinho que não pedia licença. Montenegro observou, imóvel, como quem aprende a ver. Ele começou, a voz falhando. Eu não sei o que sou sem as versões que me deram. Passou a mão pelos olhos. Mas eu sei o que eu vi hoje. O senhor viu a sua filha acordar. Teresa respondeu simples. O resto a gente arruma. Henrique encostou no batente, soltou os ombros pela primeira vez desde que chegara. A fundação vai viver de outro jeito, disse, como quem faz promessa em frente a quem importa. E a casa também. Catarina abriu os olhos um pouco, o suficiente para encontrar a mão do pai com a ponta dos dedos. Ele acercou-se com delicadeza que surpreendeu até a si mesmo e deixou que a mão da filha e a de Teresa tocassem a dele, as três mãos juntas por um segundo que valia muito. "Oh, pai", disse a menina quase dormindo, "não deixa ela ir." Ele poderia ter respondido com frases bonitas, com juramentos ou com ordens. Preferiu o que ainda estava aprendendo. Assentiu devagar e puxou uma cadeira para perto. Ficou. A manhã avançou. O hospital tentou recuperar sua forma. Lá fora, o mundo pedia versões. E as versões chegariam, trocariam de roupa, voltariam a sair. Lá dentro, no quarto 402, um silêncio vivo cobria 3 pessoas, que já não sabiam fingir que eram estranhas. A médica apagou metade das luzes. Autorizou só uma entrada por vez, deixou uma nota no prontuário que dizia manter presença afetiva. Teresa ajeitou o lençol, conferiu a ponta do cateter como quem aprende rápido o que enfermeiras demoram anos e olhou o envelope mais uma vez. Sabia que haveria audiências, que haveria gente querendo transformar tudo em teatro, sabia que iria doer mais, mas também sabia, e agora tinha certeza, que a promessa de Sofia não tinha sido um erro, tinha sido um caminho. E foi justamente quando o corpo de Catarina relaxou com o sono que o celular de Henrique vibrou na mesa auxiliar. Ele leu a mensagem, ergueu o rosto, mediu as palavras antes de falar. O delegado acabou de mandar. Encontraram registros de repasse da RD Vigília para um escritório em nome de um... Buscou na memória. Guimarães e Filhos. É o antigo contador do Instituto. Os repasses começaram... Folheou o celular. 3 dias antes do incêndio. Montenegro fechou os olhos, os músculos do rosto entregando um peso antigo. Abriu-os de novo e encarou Teresa. "Pode ficar?" perguntou, quase pedindo. "Minha filha dorme melhor assim." Teresa assentiu. A médica sorriu discreto. Henrique guardou o celular, já com outra lista de coisas por fazer. Do lado de fora, os microfones esperavam. Do lado de dentro, a respiração de Catarina desenhava um caminho novo para 3 destinos que tinham parado no mesmo incêndio. E então, quando parecia que o capítulo tinha encontrado seu lugar, a porta se abriu sem alarde. Dalva, a cozinheira da casa, entrou devagar, com uma sacola de pano no braço e os olhos marejados. Trazia um pote de vidro embrulhado em pano de prato. "Eu fiz canja", disse baixinho, como quem pede desculpa por cuidar. "É o que a gente sabe fazer quando o mundo desaba." Teresa sorriu, como quem encontra casa na esquina de um hospital. Montenegro, de pé, deixou que Dalva o abraçasse rápido. Abraço de gente que passou a vida alimentando os outros. Henrique pegou o pote, colocou sobre a mesa e foi nessa imagem simples, uma sopa em cima de um envelope de perícia, que o silêncio da UTI mudou de temperatura. Catarina virou no travesseiro, ainda dormindo, e murmurou uma palavra que percorreu todos os presentes como um fio quente. "Mãe." Teresa olhou para Montenegro. Ele não desviou mais. Não havia vencedor naquela sala. Havia sobreviventes aprendendo a viver com o que se falou. O homem respirou,
Puxou a cadeira ainda mais para perto da cama e, pela primeira vez, deixou que a mão de Teresa ficasse ao lado da dele sem abrir trincheiras. Lá fora, passos se aproximavam de novo. Era o delegado, com novos papéis e um rosto que anunciava mais perguntas. Henrique se endireitou. A médica ajeitou o jaleco. Teresa apertou de leve os dedos de Catarina. O capítulo não fechou a porta, só encostou. O delegado entrou com um gravador na mão e uma folha marcada com o nome Sofia Montenegro, carta não protocolada. E perguntou, olhando para Teresa: "A senhora está pronta para ouvir o que ela deixou?" O gravador do delegado parecia um objeto simples, mas sua presença enchia a sala de um peso quase insuportável. As luzes frias da UTI refletiam no metal prateado, e Teresa teve a estranha sensação de que aquela peça pequena carregava mais destino do que todos os contratos assinados na mesa do milionário Montenegro. Ele, por sua vez, permanecia de pé ao lado do leito, uma sombra imponente. A cada palavra dita desde a noite anterior, o homem parecia perder um pedaço da couraça que o tornara invencível diante do mundo. A médica-chefe se manteve próxima de Catarina, os olhos atentos, pronta para intervir caso a emoção fosse além do que a menina suportaria. Henrique, o primo, cruzava os braços perto da porta como se fosse guarda, testemunha e juiz silencioso ao mesmo tempo. Carta não protocolada? Montenegro quebrou o silêncio, a voz grave ecoando no espaço contido da UTI. O que isso significa? O delegado, homem de traços severos, ajeitou os óculos no rosto. Significa que encontramos, entre documentos arquivados de forma incorreta, uma carta assinada por Sofia Montenegro. Não foi entregue ao cartório, mas estava anexada a cópias de relatórios da Fundação. O conteúdo ainda precisa de autenticação, mas... Ele respirou fundo, medindo o impacto da revelação. Pelo que li, essa carta pode mudar o que todos pensam sobre a noite do incêndio. Teresa sentiu o coração bater descompassado. Seus dedos se apertaram em torno da mão de Catarina, que continuava desperta, observando cada detalhe como se fosse parte da própria respiração. "Leia", Montenegro exigiu, os olhos cravados no delegado. O homem ligou o gravador, clicou em outro botão e a voz de Sofia, captada em uma leitura preliminar feita por peritos, encheu o quarto. Era frágil, mas Catarina, como se o tempo tivesse decidido ceder espaço para a verdade. "Se esta carta chegar às mãos certas, significa que já não estou segura dentro da minha própria casa. Há documentos que provam desvio de recursos na Fundação. O contrato com a RD Vigília contém cláusulas fraudulentas, assinadas sem minha autorização. Se algo acontecer comigo, procurem nos anexos os relatórios com as anotações à mão. Eu temo que alguém próximo ao meu marido esteja por trás disso. Não posso confiar em todos ao meu redor. Minha filha, minha pequena Catarina, ela é a razão de tudo. Se eu não puder protegê-la, confio que Teresa o fará. Ela sabe do que falo. Ela prometeu." A gravação parou. O som do bip do monitor cardíaco de Catarina tornou-se o único ritmo audível por alguns segundos. Montenegro levou as mãos ao rosto, os dedos pressionando as têmporas como se pudesse conter uma explosão interna. Henrique descruzou os braços, a expressão carregada de uma indignação contida há anos. Teresa, imóvel, sentiu lágrimas escorrerem, mas não as enxugou. Ela escreveu o seu nome. Montenegro disse, a voz embargada, o nome dela. Seus olhos encontraram os de Teresa, e o peso de toda a arrogância que sempre carregara pareceu ruir diante daquelas palavras. "Eu prometi", Teresa respondeu, simples, a voz quebrada, "e cumpri como pude." O delegado desligou o gravador. Há indícios suficientes para abrir uma investigação criminal contra Rian Duarte e contra a empresa ligada à Fundação. Mas também há algo mais. Ele ergueu a carta. A senhora Sofia mencionou, de forma explícita, que não confiava em todos ao redor. Isso pode incluir gente além de Rian.
Montenegro endureceu o rosto novamente. Está insinuando que eu... Não, o delegado respondeu firme. Mas está claro que a senhora Sofia temia por sua própria vida. Isso precisa ser esclarecido. O silêncio voltou a preencher o quarto, pesado como pedra. Foi Catarina quem quebrou o ciclo, com sua voz pequena mas firme. Pai, ela não está insinuando nada, mas você também não quis ver. Os olhos da menina brilharam, um reflexo inocente que carregava verdades maiores do que qualquer relatório. Você preferiu acreditar nos papéis do Rian do que na mamãe. Montenegro cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para a filha, depois para Teresa, e a muralha de orgulho desabou mais um pouco. Eu falhei, murmurou, mais para si do que para os outros. Falhei com a Sofia, falhei com você, Catarina. Teresa segurou a mão da menina com mais força. Mas agora você tem a chance de não falhar de novo. Henrique deu um passo à frente, e essa chance começa admitindo o que aconteceu. O hospital inteiro já comenta. A imprensa está lá fora. Você pode se esconder atrás de advogados, como sempre fez, ou pode enfrentar isso. Mas se escolher o silêncio, a sua filha vai pagar o preço. Montenegro olhou em volta. O milionário, acostumado a dar ordens, agora estava encurralado pela própria verdade. Os olhos dele pararam em Catarina. A menina o encarava com uma seriedade que nenhuma criança deveria carregar. Pai, eu só quero que você acredite em mim, disse baixinho. Acredite no que eu vi, no que eu ouvi. Não precisa me proteger da verdade, precisa me proteger da mentira. As palavras atravessaram o peito de Montenegro como lâmina. Ele respirou fundo, levantou o queixo e voltou-se ao delegado. Eu quero que registre tudo. A voz dele soou firme, como uma decisão final. Não importa o que custe, quero que o nome de Sofia seja limpo. O delegado assentiu. Vai custar muito, mas será feito. Nesse momento, a porta se abriu com força. 2 seguranças surgiram, trazendo Rian algemado. O delegado havia pedido a detenção preventiva. O homem que até dias atrás era a sombra confiável da família, agora tinha o rosto suado e a arrogância substituída por medo mal disfarçado. Senhor Montenegro, isso é um erro. Rian começou, a voz quase um grito. Você não sabe o que está fazendo. Sei muito bem. Montenegro respondeu, os olhos queimando de raiva contida. Você me traiu, traiu a minha casa, traiu a confiança da Sofia e quase matou a minha filha. Eu só segui ordens! Rian berrou, desesperado. Havia mais gente envolvida? Você acha que eu teria coragem de agir sozinho? O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo choro de Catarina, que se encolheu contra Teresa, assustada. Henrique se aproximou de Rian, o rosto impassível. Então fale os nomes, disse, frio. Aqui, agora. Rian hesitou. Seus olhos vagaram pelo quarto, pousando em cada rosto, como se buscasse um aliado. Não encontrou. O delegado fez sinal para os seguranças. Se não falar aqui, falará na delegacia. O tom dele não admitia réplica. Rian foi arrastado para fora, mas antes de cruzar a porta, gritou, isso não acaba comigo. Sofia não morreu só por minha causa. A porta se fechou, abafando o eco das palavras. Montenegro caiu de joelhos ao lado da cama da filha, os olhos marejados. Catarina, me perdoa. Eu não ouvi a sua mãe. Eu não ouvi você. Eu estava cego. A menina acariciou o rosto do pai, o gesto pequeno trazendo um consolo imenso. Agora você está ouvindo. E é isso que importa. Teresa sentiu o peito apertar. Pela primeira vez em anos, via Montenegro não como o homem frio e inalcançável, mas como um pai quebrado diante da filha. Ela respirou fundo, sabendo que o peso da promessa de Sofia agora era dividido. Henrique quebrou o silêncio, a voz firme, mas emocionada. Este hospital testemunhou mais do que a recuperação de uma criança. Foi aqui que uma família começou a enfrentar os próprios fantasmas. O mundo lá fora vai querer respostas. Mas por agora, o que importa é que vocês estão juntos.
A médica-chefe assentiu, e que a menina precisa descansar. Montenegro se levantou devagar, ajeitou o lençol sobre Catarina e olhou para Teresa. Por um instante, os dois se encararam. Não havia mais patrão e empregada. Havia apenas dois sobreviventes da mesma noite, ligados por uma promessa e pelo amor à mesma criança. Fique, ele disse, simples, quase suplicando. Fique ao lado dela. Teresa assentiu, o coração pesado, mas firme. Sabia que aquela era a batalha final, a luta contra o silêncio. A verdade tinha começado a sair das sombras, e nada poderia pará-la. Catarina fechou os olhos, finalmente em paz. Montenegro e Teresa, lado a lado, vigiaram-na como sentinelas de um futuro que ainda precisava ser reconstruído. E do corredor, enquanto repórteres aguardavam ansiosos, o delegado guardava a carta de Sofia em um envelope novo. O mundo em breve conheceria a verdade proibida. Poucas horas depois, as manchetes tomariam os jornais. Faxineira é peça-chave em escândalo Montenegro, filha em coma revela segredo da mãe. Mas antes que as câmeras captassem qualquer imagem, uma nova visita inesperada entrou no hospital, trazendo um nome que mudaria o rumo de tudo. O dia nasceu carregado. O hospital, que até então parecia viver em penumbra, começou a se encher com a luz alaranjada do sol entrando pelas frestas das janelas. Do lado de fora, câmeras, repórteres e curiosos transformavam a calçada em um campo de batalha pela primeira imagem, pela primeira frase que pudesse virar manchete. Do lado de dentro, no entanto, o clima era outro. Um silêncio sagrado ainda envolvia o quarto onde Catarina dormia, a respiração suave dando a todos um sinal de esperança. Teresa permanecia sentada na cadeira ao lado da cama, a mão entrelaçada na da menina, como se esse simples gesto fosse capaz de manter a vida em equilíbrio. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo diferente neles. Pela primeira vez em anos, não era medo o que sentia. Era um tipo de coragem tranquila, como quem sabe que, mesmo diante do caos, a verdade finalmente tinha encontrado voz. Montenegro estava próximo à janela, olhando para fora como se buscasse na multidão respostas que não encontraria. Seu rosto, outrora tão fechado e impassível, agora carregava marcas humanas, rugas de cansaço, olhos avermelhados e uma expressão que os empregados da mansão jamais acreditariam ver: fragilidade. Henrique, ao fundo, conversava em voz baixa com o delegado, ajustando detalhes sobre depoimentos e medidas de proteção para Catarina. Foi Catarina quem, ao acordar, deu o primeiro passo para o novo capítulo que todos precisavam viver. A menina abriu os olhos devagar, piscando contra a luz suave que atravessava o quarto. Procurou Teresa antes mesmo de notar o pai. "Você está aqui", murmurou, a voz fraca, mas cheia de certeza. Teresa sorriu, enxugando discretamente uma lágrima que teimava em escapar. "Sempre estive pequena. Sempre." Montenegro aproximou-se, ajoelhando-se ao lado da cama. "E eu também estou, e não vou mais sair." Catarina olhou para ele, hesitante, como se testasse se poderia confiar naquela promessa. Depois, soltou a mão de Teresa apenas para segurar a do pai. Entre as três mãos unidas, o silêncio da UTI ganhou um novo significado. Não era mais o silêncio do medo, mas da reconciliação. As horas seguintes foram intensas. O delegado voltou com mais informações sobre a investigação. Ryan permanecia detido e já havia começado a revelar detalhes sobre os contratos fraudulentos. Mas ainda havia resistência dentro da própria diretoria da fundação. Gente poderosa que faria de tudo para manter os segredos enterrados. "Eles vão tentar desacreditar você, Teresa", o delegado advertiu. "Vão dizer que é apenas uma faxineira em busca de atenção, que inventou memórias para ganhar espaço." Teresa ergueu o queixo com serenidade. "Eu não preciso que eles acreditem em mim. Preciso que a Catarina fique bem, que o nome da Sofia não seja esquecido. O resto eu aguento." Henrique se aproximou, colocando a mão no ombro dela. "Você não vai enfrentar isso sozinha.
Pela primeira vez, esta família vai fazer o que deveria ter feito desde o começo, assumir a verdade. Montenegro, calado até então, voltou-se para o delegado. Organize uma coletiva, hoje mesmo. Se querem ouvir, que ouçam de mim. Teresa arregalou os olhos. Tem certeza? Isso vai expor vocês. Expor a Catarina. Justamente por isso, ele respondeu firme. Minha filha não pode carregar o peso de um segredo. E você também não. A coletiva aconteceu horas depois, em um auditório improvisado no próprio hospital. Jornalistas lotavam o espaço. Microfones disputavam centímetros de mesa, câmeras piscavam sem parar. Montenegro entrou acompanhado de Henrique, do delegado, e, para choque de muitos, de Teresa. A presença da faxineira ao lado do milionário virou o primeiro estopim de flashes. Ele se sentou, pigarreou e encarou a multidão. Hoje não falo como empresário, começou, a voz mais grave do que nunca. Nem como presidente de conselho, nem como homem de negócios. Falo como pai. O burburinho diminuiu. Cada jornalista se inclinou, esperando as palavras seguintes. Minha filha, Catarina, esteve em coma por dias. Contra todas as expectativas, ela acordou. Mas ao acordar, trouxe à tona uma verdade que eu, por orgulho e cegueira, não quis enxergar no passado. A noite em que minha esposa Sofia morreu não foi acidente, foi provocada. Um estalo coletivo tomou o ambiente. Microfones avançaram, câmeras se ajustaram. Montenegro ergueu a mão, pedindo silêncio. Há indícios claros de fraude, sabotagem e desvio de recursos na fundação que levava o nome da minha esposa. O homem que eu mais confiava, Rian Duarte, está preso e responderá por seus atos. Mas não é só sobre justiça criminal que estamos falando. É sobre justiça moral. Ele olhou para Teresa e seu semblante endurecido se suavizou. Essa mulher que está ao meu lado salvou a vida da minha filha. Foi a primeira a chegar onde eu não consegui. Sofia confiou nela e eu falhei em reconhecer isso. Hoje, diante de todos, digo com clareza, Teresa não é apenas uma funcionária da minha casa. Ela é parte da nossa família. Um burburinho percorreu o auditório. Teresa sentiu as pernas fraquejarem, mas permaneceu firme, olhando para o chão. Não temos todas as respostas ainda, Montenegro concluiu. Mas hoje começa um novo tempo. Para minha filha, para a memória de Sofia, para esta família. As perguntas se multiplicaram, mas o delegado interveio, encerrando a coletiva. O essencial havia sido dito. A imagem de um milionário que admitia seus erros, reconhecia a coragem de uma faxineira e se comprometia a mudar, virou manchete em minutos. Quando voltaram ao quarto, Catarina os esperava com os olhos brilhando. Você falou a verdade, pai? Falei, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. E vou continuar falando por você e pela sua mãe. Catarina sorriu exausta e abraçou Teresa com força. Viu? Eu disse que a sua voz ia trazer a verdade. Teresa beijou a testa dela, as lágrimas finalmente caindo sem resistência. E foi a sua voz que me deu coragem, minha pequena. Os dias seguintes foram um turbilhão. A imprensa não desgrudava da porta do hospital. Políticos tentavam se afastar do escândalo e a fundação começava a passar por uma auditoria completa. Montenegro, pela primeira vez, não se preocupava com os números, mas com a filha. Ele passou a noite no hospital, dividindo a vigília com Teresa. Entre um turno e outro, a médica-chefe comentou com ele. Sabe, senhor Montenegro, não é comum ver uma criança reagir tão bem em tão pouco tempo. Mas essa menina não está se recuperando apenas da medicina. Está se recuperando da verdade. Montenegro sorriu de leve, ainda pouco acostumado com a leveza. Talvez eu também esteja. Semanas depois, Catarina recebeu alta. O hospital inteiro se despediu dela como se fosse parte da família. Teresa caminhava ao lado da menina, enquanto Montenegro segurava a outra mão. Juntos, atravessaram o corredor sob os olhares de médicos, enfermeiros e pacientes que aplaudiam discretamente.
Do lado de fora, flashes voltaram a disparar. Mas dessa vez não havia vergonha, nem segredos escondidos. Havia apenas a imagem de um homem que aprendera a ceder, de uma faxineira que se tornara heroína e de uma criança que carregava em seu sorriso a cura de uma família inteira. Meses depois, a mansão Montenegro não era mais a mesma. Portas antes fechadas agora estavam abertas. A fundação passava a ajudar mais do que nunca, sob a supervisão de Henrique e com Teresa ocupando um cargo inesperado, coordenadora de programas sociais. Eu não sei escrever relatórios bonitos, ela disse, rindo no primeiro dia. Não precisa, Montenegro respondeu. Só precisa ser quem você é. Catarina corria pelos jardins, o vestido vermelho rodando, finalmente livre de fios e aparelhos. A cada gargalhada dela, Teresa sentia que parte da sua própria alma se curava. Certa tarde, enquanto observavam a menina brincar, Montenegro se aproximou de Teresa. Eu demorei tempo demais para enxergar, mas se a Sofia estivesse aqui, sei que me diria. Foi ela quem cumpriu o que você não pôde. Respirou fundo. Teresa, você não é mais só alguém que prometeu. Você é parte do que nós somos agora. Ela se virou para ele, os olhos marejados. E o senhor? Quem é agora? Ele sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Um homem que finalmente aprendeu que a verdade pode doer, mas também cura. Teresa assentiu. Ao longe, Catarina correu até eles, os cabelos voando, o sorriso iluminando o jardim. Agarrou a mão do pai e depois a de Teresa, unindo as duas. Agora somos uma família, não somos? Perguntou com a simplicidade de quem sempre soube a resposta. Montenegro olhou para Teresa, depois para a filha. Apertou as mãos das duas e respondeu, sim, somos. Naquele fim de tarde, o céu se pintava em tons de laranja e rosa sobre a mansão. Teresa respirou fundo, deixando que o vento leve lhe lembrasse de tudo que atravessara. O fogo, as sombras, o silêncio imposto, a promessa feita no caos. Tudo agora se transformava em algo maior. Sofia tinha partido, mas deixara um legado. A força da verdade. Uma verdade que, dita pela boca inocente de uma criança, rompeu o silêncio de anos e curou corações feridos. E assim, no abraço apertado entre pai, filha e Teresa, a vida recomeçou. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas com a certeza de que o amor, quando se permite ser verdadeiro, é capaz de curar até as feridas mais profundas. Na vida, muitas vezes tentamos esconder a verdade com medo da dor que ela pode trazer, mas essa história nos mostra que é justamente a verdade que tem o poder de curar. Teresa, uma mulher simples, foi capaz de carregar um segredo pesado e, no momento certo, revelar aquilo que libertou uma família inteira. A coragem dela ensina que a dignidade não está no cargo ou no dinheiro, mas na fidelidade a uma promessa e na força do amor que protege, mesmo em silêncio. E assim como Catarina encontrou cura ao dizer em voz alta o que guardava no coração, nós também precisamos aprender a não sufocar nossas verdades. O amor e a justiça só florescem quando a mentira perde espaço. Essa história nos lembra que, por mais que o tempo passe, é sempre possível recomeçar, e que a verdadeira riqueza de uma vida está no perdão, na união e na coragem de escolher a verdade, ainda que doa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber sempre histórias emocionantes que fazem a alma acreditar novamente no poder do amor e da verdade.